Boa noite pessoal do Instagram e o pessoal do Facebook. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Essa live que é muito especial, porque hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto que está no mês. Nós estamos no mês amarelo, no mês que a gente fala do suicídio. E eu venho falando bastante para vocês a respeito de alguns temas. E esses temas eram justamente para a gente chegar até o dia de hoje. Eu sei que eu tinha falado para vocês na live passada que a gente ia falar um pouquinho de compulsão, mas na verdade eu deixei para a gente falar a semana que vem. Então, hoje nós vamos falar sobre suicídio e eu gostaria de trazer uma visão um pouco mais espiritual a respeito do suicídio. Então, vamos falar um pouquinho da questão psicológica, da questão espiritual, como nós enxergamos o suicídio e, na verdade, qual é a grande implicação dele. Então, vamos falar disso? Porque o suicídio é algo que não se fala, suicídio é algo que é tabu, assim como depressão, assim como as crises de ansiedade. E isso leva às vezes a um sofrimento muito intenso. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar dar os 3 minutos que eu costumo dar para a gente começar a nossa live. Então, quem já tiver algum questionamento, alguma coisa a respeito disso, já vai deixando aí na ponta do lápis, que hoje eu quero saber. A gente vai ter uma troca a respeito disso. Até porque tá todo mundo falando de suicídio e tem vários vídeos rolando por aí pela internet. Eu fico muito feliz a respeito disso. Eu fico muito feliz de ouvir as pessoas falarem de suicídio. Aí você fala, nossa, Michelle, né, feliz de ouvir falar de suicídio? Sim, porque as pessoas têm vergonha, assim como tem vergonha de depressão, assim como tem vergonha de ansiedade. Mas eu espero que você que esteja me ouvindo, você já superou principalmente essa questão da vergonha, da ansiedade e da depressão. Que vocês já conseguem ouvir a respeito disso e já conseguem falar disso com as pessoas com uma grande facilidade. Então tá na hora da gente falar a respeito do suicídio e qual é o impacto dele, tanto na vida física quanto na vida espiritual. Sim, tem um grande impacto na vida espiritual. Vocês sabem que nós aqui do Instituto Quanin, nós temos essa visão mais espiritual para as coisas e sim, também temos uma visão bem científica. Parece meio contraditório, não é? Mas a gente que estuda física quântica, a gente consegue unir essas duas coisas. Então vamos lá, vamos falar sobre suicídio. E aí, suicídio, você sabe os números disso? Você sabe o quanto isso está impactando verdadeiramente, principalmente no Brasil? Você sabia que a cada 45 minutos um brasileiro morre por vítima de suicídio? E eu gostaria de dizer para vocês que agora, exatamente agora na pandemia, teve um aumento muito grande de suicídio. Suicídio, na verdade, a palavra é simples de se entender. É quando alguém tira a sua própria vida. E aí, existem várias formas disso. Mas, na verdade, essas pessoas que cometem o suicídio, né, ou pelo menos tentam o suicídio, eles já chegaram, na verdade, a uma morte anterior. Elas se sentem mortas emocionalmente. Elas se sentem sem esperança. Geralmente passaram por uma depressão muito forte ou possuem crises de ansiedade muito grande. São pessoas que não conseguem lidar com os seus sentimentos. E por não conseguir lidar com seus sentimentos, sim, querem acabar com a própria vida. Com um único objetivo, com o objetivo de aliviar essa grande dor. Então as pessoas que chegam ao suicídio são pessoas que estão em um processo de dor muito intenso. E é muito importante dar um olhar para essas pessoas. Por quê?
Porque eu canso de ouvir por aí pessoas dizendo assim: essas pessoas foram tão fracas, não aguentaram lidar com isso e se mataram. Ou, ah, que besteira, morreu porque o namorado terminou com ela. Ou, olha que coisa, se jogou do prédio porque perdeu o emprego. Eu quero que vocês entendam que não são coisas pontuais assim. Não é somente o término de um relacionamento, não é somente a perda de um emprego, a morte de um ente querido. Na verdade, é um conjunto de coisas profundas e que sim, acompanhada na verdade de um sofrimento tão grande que a única coisa que elas têm certeza que podem aliviar esse sofrimento é a própria morte. E aí tem uma visão muito diferente da visão espírita. Mas eu quero continuar trazendo alguns dados para vocês. O suicídio é muito normal, infelizmente, entre os adolescentes. Sim, entre os adolescentes. Principalmente porque eles estão numa fase de amadurecimento emocional e é muito difícil lidar com algumas questões emocionais. O índice de suicídio é muito maior nos meninos. Sim, muito maior nos meninos. Mas a tentativa de suicídio é muito maior nas meninas. Ou seja, as meninas tentam mais, mas os meninos são mais efetivos. Então, quando um adolescente pede ajuda e diz: eu quero morrer, eu sinto vontade de morrer, dê atenção, porque isso já é um pedido de ajuda. Sim, uma pessoa que pensa em suicídio, ela pediu ajuda, sim, várias vezes. E isso nós podemos estender não só aos adolescentes, mas também aos adultos. A mulher, ela sim, tenta o suicídio muito mais do que o homem, mas o homem é muito mais eficaz no que ele faz. E aí existem vários questionamentos que eu não quero aprofundar nisso. O que eu quero trazer para vocês é que sim, o sofrimento de um suicida é real. Não é falta de força, não é falta de coragem, não é falta de ter um tanque de roupa para lavar, como nós ouvimos por aí. É um sofrimento real a ponto de beirar o insuportável. Ao ponto de acreditar que somente morrer pode aliviar essa dor. Você já parou para pensar no que significa isso? A escolha entre morrer do que lidar com aquela dor? Em algum momento você já pensou nisso? Você já pensou no que significa, sim, escolher a própria morte ao invés de lidar com uma dor? Você já passou por algum momento na tua vida de dor tão intensa que foi preferível que você morresse do que você lidar com essa dor? Bom, provavelmente você já deve ter sentido isso, ou ao menos falado isso em algum momento. Porque esse limiar entre estar vivo e se matar para que essa dor passe, infelizmente é muito tênue. Isso está muito ali margeando a gente. A gente pensa muito nisso, isso é um questionamento. Não estou dizendo que você pense em acabar com a tua própria vida, mas em algum momento você já usou essa expressão. Já usou essa expressão, eu preferia morrer do que passar por isso. Ou esse sofrimento me causa tanta dor que talvez fosse melhor eu morrer. É interessante que essa ideia, ela sempre está margeando a mente. E nós ouvimos muito isso no consultório. Essa é uma ideia que fica ali, no coletivo, no inconsciente coletivo. E faz com que a gente, muitas vezes, sim, escolha a morte do que, na verdade, lidar com uma situação. O que leva, então, uma pessoa se matar? Justamente isso, a dor intensa, o não conseguir manejar aquela dor,
Ou até um pouco mais profundo do que isso, não ter ideia que consegue fazer isso. Por isso que a ajuda de um profissional nesse momento é extremamente importante. Oferecer ajuda, ouvir sem julgamento. E sim, olhar para essa pessoa e dizer: eu vou te ajudar e vou te mostrar que existem outros caminhos, outras formas de lidar com isso. Na verdade, é como se a pessoa ela só conseguisse enxergar essa única solução. Então, geralmente são pessoas que apresentam uma desesperança da vida muito grande. Apresentam, sim, um grau de ansiedade muito alto, uma depressão bem profunda. Mas, na verdade, às vezes, tudo isso é muito silencioso. E a gente tem muita dificuldade, inclusive, de identificar. Mas, com certeza, essa pessoa, ela vai te falar que ela tem esse desejo. E quando ela falar, sim, dê atenção e acolha, porque se ela falou, é verdade. Aquela frase que todo mundo diz por aí: ah, quem fala não tem coragem de fazer, isso não é verdade. Existem várias pesquisas que dizem que sim, é comum quando a pessoa diz eu vou fazer, a pessoa fazer. Então, leve isso em consideração, sim. Traga isso para a atenção. E aí analise se é só uma questão de dor emocional, se é uma questão química, que a pessoa precisa, na verdade, de uma ajuda, se é o uso de alguma substância que ela tá tendo ali no momento, que ela tá usando no momento, seja uma droga lícita, uma droga ilícita. Traga atenção se ela tem alguma questão psiquiátrica, algum problema, que talvez ela precise de um acompanhamento mais sério. Mas de qualquer forma, acate o pedido de ajuda. Porque sim, é muito comum esse pedido. E na verdade, muitas pessoas me perguntam se o suicídio está ligado a uma questão mental, um problema mental, ou seja, existem para a pessoa querer cometer o suicídio ou ter o desejo suicida, ela precisa ter alguma questão psiquiátrica? Ela precisa ter alguma doença específica? Não. Muitas vezes é uma pessoa que está ali, que está trabalhando, que é uma pessoa que está lidando com as coisas de uma forma normal, como nós dizemos. Né? Tem uma família ali, uma família saudável, lida muito bem com a família, lida muito bem com todas as questões, e de repente você recebe a notícia que ela simplesmente se jogou de um prédio. Vocês conhecem alguém que já fez isso? Vocês já conhecem, já entraram em contato com alguém que tentou suicídio ou cometeu suicídio? Porque sim, muitas vezes ele é tão silencioso contra do que até um câncer. Ele é tão silencioso, essa dor, ela corrompe tanto e a pessoa tem tanta vergonha de sentir isso que para ela pedir ajuda já significa que ela está muito avançado no processo. Porque a sociedade ainda vê essas pessoas que tentam suicídio ou que cometem o suicídio como pessoas fracas, como pessoas que simplesmente não sabem lidar com as coisas. Então não é bem assim. Suicídio é muito mais do que isso. Suicídio, na verdade, a tentativa de suicídio, na verdade, é um grito de ajuda. E às vezes o que acontece é que esse grito acontece tarde demais. Então, a observação principalmente dos adolescentes, e sim, das crianças em bem menor escala, mas os dos adolescentes merece muita atenção. Principalmente na era hoje do bullying, na era da internet, onde somos expostos às várias coisas e temos que lidar com coisas o tempo todo e com informações o tempo todo. Isso acaba sendo um pouco mais difícil ainda. E aí o manejo emocional, que na adolescência já é mais difícil, fica ainda mais difícil com tantos julgamentos e com tantas coisas. Né? Então,
é uma dor tão grande, essa dor do suicídio, né, do desejo do suicídio, porque você olha, se você tem alguém muito próximo e a pessoa ela te chega e te traz esse questionamento, você chega para ela e fala assim, mas o que, que falta eu te dar para que você não sinta isso? O que eu posso fazer por você? E às vezes a gente não pode fazer nada. Então é uma dor tão intensa e tão grande que ela atinge a todos à volta dessa pessoa. Ela acaba, na verdade, trazendo questionamentos muito profundos a respeito daquilo. E às vezes de verdade, o que essa pessoa precisa é de apoio e sim, de um profissional qualificado para ajudá-la a lidar com tudo isso. Então, sim, é uma doença e é uma doença que está aí. Então precisa ser falado a respeito disso, precisa ser acolhida essas pessoas. Para o plano espiritual, o suicídio, olhando de uma forma muito rasa, deixa eu ler aqui um pouquinho, só um minutinho. Quase perdi uma amiga. Essa dor chega até em nós e é de pensar de como que eu posso ajudar ou eu não pude ajudar. Esse é um questionamento muito profundo e na verdade assim, todos nós profissionais de saúde mental temos esse questionamento, porque às vezes com todo o nosso trabalho a gente não consegue ajudar essas pessoas. Então não se sinta responsável em ajudar, mas sim em acolher essas pessoas e sim indicar que ela procure uma ajuda profissional, a ajuda de alguém que possa fazer verdadeiramente alguma coisa por ela. E aí essa ajuda sim pode vir de uma forma medicamentosa, se for uma questão de depressão, de manejo emocional, quando for uma questão emocional, enfim. A questão do suicídio é muito mais complexo do que tudo isso, né? Então, quando as pessoas percebem que ela não tem esperança mais, que elas não conseguem simplesmente ver um futuro, né? Ver ali na frente projetado algo, que ela não consegue ver uma solução para o problema, ela escolhe que a solução é a morte. Mas, para a visão espírita, isso tem uma grande questão. Por que tem uma grande questão? Porque sim, nós acreditamos que nós somos seres imortais e que estamos usando essa roupagem física. E o que eu quero dizer com isso? Nós já fizemos várias lives e quem perdeu alguma entra lá no canal do YouTube e acompanha a gente lá desde o comecinho. Tem várias lives quando eu falo dos vários corpos, quando eu falo do corpo espiritual, quando eu falo do corpo perispiritual, né, do supramental, quando eu falo desses corpos. Então, na verdade, eu estou falando da imortalidade, da nossa imortalidade. Nós somos seres imortais que vivemos neste corpo que é mortal. A questão é que esta dor é uma dor que ela é deste corpo, mas o fato de não estarmos nele, ou seja, o fato de desencarnarmos, o fato de morrer, não significa que vamos nos aliviar desta dor. Por quê? Porque o nosso corpo vital nos acompanha. Então, quando desencarnamos, nós levamos o nosso corpo vital. E neste corpo vital, que é o corpo das emoções, está gravado exatamente toda a sua dor. Tudo aquilo que você sentiu e tudo aquilo que fez com que talvez você tenha tirado a sua vida. Então, na verdade, quando você morre, você continua com essa dor, mas na verdade com um olhar talvez agora e um sentir muito mais intenso. Porque diferentemente de quando estamos aqui na carne e temos as percepções talvez um pouco mais interrompidas pela própria densidade da matéria, quando estamos fora do corpo nós temos uma percepção muito mais ampla de tudo. Nós conseguimos ver absolutamente tudo e sentir com muito mais intensidade. Então imagina você, essa dor aí que você está sentindo agora. Imagina se você conseguisse sentir ela absolutamente com a intensidade que há dentro do teu ser. E aí não só
carregando isso, não só carregando essa dor dessa vida que eu acabei de deixar como Michele, mas sim carregar e lembrar de todas as outras dores que estão gravadas ali nesse espírito imortal que um dia foi Michele. Quando a gente fala, não sei se vocês se recordam disso, não sei se todos assistiram, quando eu falo dos 5 corpos espirituais, o corpo supramental, ele é na verdade o nosso grande HD, e ele grava ali todas as informações da minha vida. E aí as informações positivas e as informações não tão positivas, ou seja, o meu sentir, todo o meu sentir bom e todo aquele meu não sentir tão bom assim. Fica tudo gravado ali. E no momento do meu desencarne, eu tenho acesso absolutamente a todas essas informações. Então, além da dor, dessa dor que me acompanha agora, nessa vida, e que eu acabei de tirar a minha vida por conta dela, eu também vou ter acesso a essas dores, essas outras vidas. Então, na verdade, o suicídio, ele não é o término da dor que eu sinto. Esta é a visão espírita, mas sim o começo de um grande sofrimento. Porque ali, fora da matéria, tendo que lidar com todas as minhas emoções e às vezes sem acesso aos meus entes queridos, sem acesso a um apoio, eu posso simplesmente ficar presa nesse ciclo de sofrimento durante muito tempo. Por isso que a visão espírita, dentro da visão espírita, o suicídio é muito, muito grave. Ele é muito grave porque nós acreditamos nessa vida pós-morte e nessa reencarnação depois disso tudo. E se eu carrego essa dor, se eu continuo com essa dor e de uma forma muito mais intensa, não é muito mais fácil então eu resolver agora essa dor, eu trabalhar essa dor no exato momento e talvez, por que não, com todo o aparato físico que eu tenho, com todas as pessoas que me amam à minha volta, conseguir superar essa dor? Porque existe uma linha espírita que diz até de um castigo muito grande. As pessoas que cometem suicídio são castigadas porque tiraram a sua própria vida e isso é algo imperdoável. Eu não acredito nesse castigo. Eu não acredito que há esse Deus ou esse universo tão maldoso que nos castiga porque não conseguimos lidar com essa dor. Na verdade, o que acontece é exatamente continuar com a dor que nós já estamos sentindo. E aí, além disso tudo, enquanto estamos nessa frequência de dor aqui, enquanto estamos vibrando isso, e aquilo que eu sempre falo para vocês da lei da atração, né? Eu atraio, e como que funciona essa lei da atração? A frequência que o meu cérebro está alcançando, a frequência que meu espírito está alcançando, é a mensagem, é o patamar no qual eu enxergo o mundo. Uma pessoa que ela está um pensamento suicida, ela está na verdade numa frequência muito baixa. Ela está na verdade ali vibrando num patamar muito baixo, um patamar de sofrimento, de falta de esperança, de várias coisas. Então, na verdade, o que ela acaba atraindo para ela? Seres com a mesma frequência. E aí sim, é muito comum nós ouvirmos pessoas que ali no momento de tentativa de suicídio dizer para nós: eu ouvi uma voz dizendo para mim que era para eu me jogar, ou eu ouvi uma voz dizendo que era para eu me cortar. E aí você pode me dizer o seguinte: você que talvez não acredite na visão espírita, simplesmente dizer é uma voz esquizofrênica ou é simplesmente uma questão psiquiátrica que essa pessoa possui ali naquele momento? Sim,
pode ser uma explicação, e se você não acreditar no espiritismo, pode ser uma explicação sim plausível, mas na verdade o que nós acreditamos sim que são seres que estão nessa mesma frequência e que muitas vezes desencarnaram da mesma forma, que estão ali, né, compartilhando daquela mesma dor. Então você, não importa a fé que você tenha, lembre-se que no momento de tristeza profunda, buscar uma filosofia de vida, buscar sim um acompanhamento psicológico, buscar sim um acompanhamento de um médico é muito importante, porque ele traz na verdade o fortalecimento desses princípios. E por mais que você sinta uma dor intensa, que por mais que você sinta algo muito ruim, você vai conseguir lidar com isso. E você vai conseguir lidar com isso porque essa filosofia te ajuda a te manter aí. Então, eu não quero que você leve para essa visão espírita do castigo das pessoas que cometem o suicídio, porque não existe o castigo. O que existe, na verdade, é o reviver o sofrimento várias vezes. E aí sim, né, se essa dor já é intensa nessa matéria, imagina fora dela. Os mentores de luz hoje, eles nos incentivam muito a busca do autoconhecimento. A busca, na verdade, de lidar com esse sofrimento que todos nós sentimos. Esse sofrimento, às vezes, que parece interminável. Esse sofrimento que te faz, às vezes, querer nem levantar da cama. Todos nós já sentimos isso em algum momento. E o meu questionamento é: o que te fez levantar da cama? O que te fez, na verdade, ter forças para enfrentar essa dor, ter manejo dessa dor? Porque sim, é isso que vai fazer a diferença quando a gente fala do suicídio, né? De trazer para nós, mudar esta frequência interna, para que não só esses seres, esses obsessores, esses seres que estão na mesma frequência que nós, mas que para que a gente consiga atrair, na verdade, esses seres de luz, para que nos auxilie nesse processo de retomada da esperança, da retomada da nossa vida, para que a gente consiga verdadeiramente sair desse ponto. Então, eu quero que vocês entendam que, na verdade, eu já falo isso várias vezes, o nosso cérebro é um grande gerador de energia. Ele gera o tempo todo e no mundo de infinitas possibilidades, ele escolhe uma e nessa uma ele foca. E quando você perceber que você está focando sim ali na desesperança, que você está focando sim ali na e não ver a luz no final do túnel, traga a atenção para isso. Tente mudar a tua frequência. E se você não conseguir, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sim, peça ajuda. Sim, peça ajuda às pessoas à sua volta. E sim, se apegue àquilo que você acredita. Nós dizemos dentro, e eu falei isso já para vocês quando a gente falou dos vales, existem lugares, existem colônias no plano espiritual, que são colônias, inclusive a gente chama de Vale dos Suicidas, né? E esse Vale dos Suicidas são dessas pessoas que cometem suicídio e ficam ali revivendo esta dor. Entendam novamente que não é um lugar de castigo, mas é um lugar no qual a pessoa ainda ali fica revivendo a dor, fica revivendo a culpa, porque ela percebe que depois que ela sai da matéria, que talvez ela tivesse outras formas de lidar com isso, que ela tivesse outros manejos para lidar com essa questão do suicídio. Então, vocês conseguem entender que quando eu falo não é só uma questão mental, que sim, há uma questão energética muito voltada a essa questão do suicídio e que muitas vezes
essa dor, que para você é uma dor que nem parece ter muito sentido, que é uma dor que na verdade nem parece que tem uma origem, muitas vezes nada mais é do que um gatilho, talvez, de vidas passadas que você esteja vivendo, e que você precisa, na verdade, sim, dentro daquela da lei, né, da ação e reação, lidar com esta dor para que você consiga superar e aprender e ver que existem outros caminhos que não são somente o final dessa vida. Lembrando que essa vida aqui, essa efêmera, que vivemos, não sei, se tiver sorte, nossos 100 anos aqui, mas sim, há uma contrapartida, essa vida aqui, esse espírito imortal que carrega, né, a eternidade desse sentir, né, que carrega, na verdade, todas as marcas dessa vida, ou seja, tudo aquilo que você experimentou neste corpo. Então, o suicídio, ele não é só uma marca que nós fazemos neste corpo físico, não é só o final desse corpo físico, mas é uma marca que nós carregamos perispiritualmente e nós levamos essa marca, talvez até para uma próxima vida. E aí sim, teremos que lidar novamente com os mesmos problemas, com as mesmas dores, até que a gente adquira manejo para trabalhar com elas. Então talvez você que esteja me assistindo aí e você esteja pensando o seguinte: você está falando tudo isso, mas você não sabe o que é sentir essa dor. Talvez eu não saiba, talvez eu não consiga nem imaginar o tamanho da sua dor, o tamanho dessa dor que te impulsiona a querer acabar com a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que sim, existem outras formas de lidar com isso. E no lugar de você ficar preso aí dentro da sua dor, compartilhe a sua dor com alguém para que essa pessoa consiga te auxiliar. E essa pessoa pode ser sim uma pessoa física, assim como eu, como muitos terapeutas que são treinados para isso, mas também a esses espíritos de luz que estão à nossa volta o tempo todo. Porque no momento em que nós estamos vivendo hoje de transição, saindo de provas e expiações, entrando em regeneração, vocês têm ideia do que significa regenerar-se? Vocês têm ideia do que significa lidar com as próprias sombras? Você tem ideia do que significa abandonar aquilo que talvez tenha te servido a vida toda, mas que hoje não tem mais serventia? Isso muitas vezes é regenerar. Regenerar às vezes é tirar uma pele, é tirar uma crença. E isso dói muito. Então essa dor intensa, essa dor que hoje, pela insegurança dessa pandemia, pela insegurança de um futuro, essa dor que muitas pessoas falam bem claramente para mim, eu não vejo uma luz no final do túnel, eu não vejo o futuro. E aí você diz, você precisa ter fé. Fé? Como assim ter fé? Ter fé no quê? E muitas vezes a fé é ter fé em você. Fé é acreditar cegamente e sem razão em algo tão verdadeiramente que aquilo te dá forças para que você consiga superar um ponto. Então eu digo sempre, né? Fé não é acreditar em Deus, mas é acreditar que Deus acredita em nós. Então este é o momento, esse momento de regeneração planetária, onde muitas pessoas enxergam como luz no final do túnel o suicídio, o término dessa dor, e que eu estou trazendo para vocês que esse não é um término real, que isso não é uma verdade, que essa dor não termina, que nada disso, na verdade, é assim. Nesse mundo onde regenerar-se
dói muito, que arrancar isso pela raiz traz essa dor intensa. Como lidar com ela, então? Eu fiz uma live um dia e falei sobre Deus. E falei o que significava Deus. E falei muito mais, eu falei o que significava espiritualidade. E eu gostaria de trazer para você isso. Gostaria de fazer essa revisão para vocês. O que é espírito? Espírito é o que contém este corpo. É o conteúdo deste corpo. É tudo aquilo que está aqui dentro. A espiritualidade é sim a fala desse espírito. É quando esse espírito ele se expressa. Então, se alguém chega para você em extrema dor e diz que a única coisa que ela consegue ver como alívio dessa dor é a morte, significa que ela está nesse ponto de espiritualidade. Ela está nesse ponto de escuridão. O que você pode fazer por ela? E a questão é, a primeira pergunta que você deve fazer para essa pessoa: o que eu posso fazer por você? Este é o momento de você expressar a sua espiritualidade. Entenda que eu não estou dizendo expressar a sua religiosidade, mas sim expressar a sua espiritualidade. Estender a mão naquele momento, trazer essa divindade que há dentro de você, essa divindade que você tem fé, essa força que tem dentro de você e que tem dia que sim, você questiona se você vai conseguir levantar da cama, mas em outros momentos vem essa força lá de dentro e faz com que você levante. É essa divindade que você tem que levar para esta pessoa. Você tem que trazer para essa pessoa, reaviver nesta pessoa essa centelha divina que há dentro dela. Lembrando a ela que sim, nós somos seres imortais. Nós somos seres imortais e que nós precisamos aprender, neste momento de regeneração, a lidar com a nossa dor. E que sim, há um mundo de infinitas possibilidades e com certeza ela vai conseguir arranjar uma outra que não seja a própria morte. E muitas vezes, sim, aquele sorriso, aquela mão estendida, ou às vezes a sua simples presença pode mudar verdadeiramente o caminho dessa pessoa, marcando sim esse espírito, fazendo com que esse corpo vital, que esse corpo das emoções, consiga enxergar um novo caminho. Esse é o papel da tua espiritualidade. No mundo de hoje, onde as pessoas são muito imediatistas, no mundo de hoje, que é muito mais fácil jogar fora do que consertar, no mundo de hoje, onde lidar com aquilo é tão vergonhoso que é melhor sumir. Como fazer então? Como fazer para conseguir superar tanta dor? Como fazer para que simplesmente você se encha de coragem? E aí, o que significa essa coragem? O que é essa coragem verdadeira? Coragem é agir com core, é agir com coração. Mas como eu ajo com esse coração que está tão dolorido e está tão machucado? Lembrando, e aí muitas vezes sendo lembrado, que aqui dentro sim tem uma divindade, que aqui dentro sim tem uma centelha divina, que faz com que você tenha forças quando você se lembra dela. Eu não estou dizendo, e por favor, que essas pessoas não precisam de um acompanhamento muito mais profundo, que essas pessoas não precisam
de um terapeuta, ou de um médico, ou de remédio, não é isso. O que eu estou dizendo é justamente que o que essas pessoas precisam é lembrar-se de quem elas são. E quando eu dou meu curso de Reiki, eu passo um vídeo que para mim é muito importante, é muito forte. E hoje eu lembrei muito desse vídeo, que é um vídeo que fala de uma cultura africana, que quando uma criança nasce, ela é colocada ali no meio da tribo e é cantada uma música para que ela se reconheça naquela música e ela carregue aquela música perante a vida. E aí, em vários momentos da vida dela, ela é convocada novamente ao centro da tribo e é cantada novamente aquela música para ela, nos momentos mais importantes, nos seus aniversários, no seu casamento. Mas há uma ocasião muito especial no qual essa pessoa é convocada para esse meio da tribo. Quando ela comete um erro ou quando simplesmente ela esquece quem ela é. E aí, nesse momento no qual ela comete um erro muito grande, ou por algum motivo ela esquece quem ela é colocada novamente no meio da tribo. E aí é cantada essa canção para que ela se recorde de quem ela é, da força que ela pode ter, da força das pessoas ali à sua volta. Nossa cultura, nós não temos isso, mas nós podemos criar sim a nossa própria música. Nós podemos criar os nossos próprios mantras para que sim, a gente acolha a nossa dor, mas que nós nos lembramos verdadeiramente de quem somos. O meu nome, para mim, é o meu grande mantra. E ele que faz com que eu supere muitas coisas. É ele que me faz com que eu lembre de onde eu vim. Michele vem de Micael, né? Arcanjo Miguel, o primeiro soldado de Deus. E eu digo todo dia de manhã isso, que eu sou um soldado de Deus e eu me coloco a esse trabalho. E eu tiro forças disso. Toda vez que eu sinto que eu não vou conseguir alguma coisa, eu me lembro que eu sou um soldado de Deus e que eu carrego essa força dentro de mim. Você, nem que seja você que nem pensou nunca em suicídio e que talvez você nunca nem tenha pensado nessa situação, não importa. Qual é o teu mantra de proteção? Que mantra que você vai trazer para lidar com essa dor? Porque, de novo, o suicida não é uma pessoa que tem frescura ou que é fraco. Ele só é uma pessoa que já não aguenta mais lidar com a dor. E aí o meu questionamento para você que nunca pensou nisso, e que eu espero que você nunca entre nas estatísticas, mas como você vai fazer para que naquele momento de dor intensa você consiga acessar todo o conteúdo que tem aí dentro? Como que você vai fazer para que naquele momento você lembre a sua canção, quem você verdadeiramente é? Aí você vai me dizer assim, mas um momento de tristeza intensa, como eu vou lembrar quem eu sou? Como eu vou lembrar de onde eu vim? Bom, tenha coragem de acessar essa luz que tem aí dentro. Tenha coragem de olhar para suas sombras e lembrar que se há sombra é porque há luz. E no lugar de você colocar a atenção total nas suas sombras, olhe para a luz. Mas uma recordação que é importante: a luz machuca os olhos. Por isso que às vezes a gente não quer
olhar muito para ela, mas eu te garanto que essa não machuca. Então, antes de você pensar em acabar com a sua própria vida, ou antes de você olhar para o outro e criticar porque o outro fez isso, estenda a sua mão para você mesmo. Estenda a sua mão para o amigo, para esta pessoa que necessita. E muitas vezes, se você não tem o que fazer, se simplesmente você não tem acesso a essa pessoa, direcione aquilo que você tem de mais precioso. Direcione dentro do mundo de infinitas possibilidades, a luz dourada da possibilidade da mudança verdadeira. Eu sei que talvez o intuito da live era só falar a respeito de suicídio, mas eu tenho certeza que existem vários vídeos esclarecendo números e falando muita coisa a respeito disso. O que eu quero deixar bem claro, muito claro, é que a vida é eterna e que se você se sente com muito sofrimento e você pensa que a sua única forma de lidar com isso é a morte, eu quero te dizer que não é. Minha sogra dizendo que um primo cometeu suicídio. A Priscila dizendo: esse assunto é muito triste, por que fugimos e não queremos ouvir? Sabe por quê, Pri, que nós fugimos e não queremos ouvir a respeito disso? Porque nós não queremos lidar com a realidade das coisas. É como se a gente não falasse disso, isso não fosse existir. Como se a gente não falasse disso, isso simplesmente um dia fosse parar de acontecer. Só que isso não está acontecendo, isso está aumentando. Muitas pessoas hoje estão se matando porque não conseguem lidar com a dor. Então, todo mundo prefere falar sobre o quê? Vamos falar sobre festas, vamos falar sobre autodesenvolvimento, vamos falar sobre aprimoramento, e é muito legal tudo isso, com certeza é muito legal. Mas e a dor que você sente? Ninguém trouxe nenhuma pergunta a respeito, ninguém comentou a dor que sente. Afinal de contas, vocês não devem sentir dor nenhuma, não é? E todos vocês lidam muito bem com a dor. E eu me coloco nisso também. Será que é isso? Será que é só porque quando eu olho para minha dor, eu consigo reconhecer a minha fraqueza? Entre aspas. Ou melhor, o meu dark side, o meu lado obscuro. E aí, no lugar de simplesmente transmutar essa energia, aprender com esta dor, até porque é o que eu sempre falo, porque não escolher pelo amor? Mas se eu preciso aprender por essa dor, por que não enfrentar isso? E não estou dizendo enfrente sozinho. Enfrenta seu lado sombra. Olha para esse monstrinho e fala aí, vamos lá. Se você perdeu o emprego e perdeu a esperança, será que não tem algo que você pode mudar? Se você perdeu um ente querido que você sente muita falta, não existem outros entes queridos que vão sentir a sua? Será que não tem uma outra forma de você olhar a não ser para o lado escuro da situação? Nós fugimos muito desse assunto, sim. Assim como nós fugimos muito da depressão e muito das nossas crises ansiosas. Mas tanto a depressão quanto a crise ansiosa, ela sim, abaixa a nossa frequência a um ponto, no qual às vezes o resultado é o suicídio. Ou a tentativa do suicídio e a culpa que vem depois disso tudo. E aí existe uma coisa que é muito forte,
Quem já tentou suicídio e não conseguiu, ele tem uma chance de recidiva muito alta. Então, sim, é algo muito delicado. Se você... Como nos fortalecer então perante toda essa dor? Justamente lembrando de quem somos, fortalecendo essa centelha que tem dentro de você, lembrando que você sim é filho de Deus, que sim, você carrega dentro de você essa força imensa e esse conhecimento que você arrasta de várias vidas. Fortalecendo esse ponto verdadeiramente, você vai perceber que nesse mundo de infinitas possibilidades, você vai conseguir sim acessar uma possibilidade que não seja o fim da sua vida. Mas eu queria dizer uma outra coisa, trazer um outro olhar espírita para o suicídio. Para o espírita, para a visão espiritualista, o suicídio não é só se jogar de um prédio, cortar um pulso, dar um tiro na cabeça, coisas assim. Coisas que nós preferimos nem falar, não é verdade? Mas existem outros tipos de suicídio. Outros. O não dormir bem, o não comer bem, o não cuidar-se da matéria, o abusar de substâncias ruins, fumar, beber, enfim, tudo isso que te afasta de você mesmo, tudo aquilo que te afasta da tua essência mais verdadeira, para o plano espiritual, é considerado suicídio. Existe um grande mentor, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, André Luiz. Ele foi um médico, um grande médico, um excelente médico, mas ele era extremamente materialista, extremamente. E esse é um outro traço muito forte das pessoas que escolhem o suicídio, terem esse caráter às vezes um pouco mais materialista. E tem uma história que conta que é bem forte assim, né? Que ele estava no consultório dele e ele foi atender um casal e entrou um casal de velhinhos. E ele percebeu que era um casal muito simples, muito singelo. E ele não fazia caridade e ele não aceitava esse tipo de coisa. André Luiz fumava muito, bebia muito e ele tinha uma vida... ele vivia a vida com uma intensidade muito, né, muito grande. E aí eis que ele ajudando, ele entrou, atendeu esse casal, atendeu esse senhor, receitou a medicação e fez tudo aquilo que ele podia como médico. Terminou a consulta, eles foram embora e ele chegou para a secretária dele e perguntou: quanto que eles me pagaram pela consulta? E aí a secretária olhou para ele, já o conhecendo muito bem, e disse assim: eles não podiam pagar pela consulta. Você deu esta consulta de presente. André Luiz ficou extremamente bravo com ela, ficou muito bravo mesmo. E aí, enfim, não aceitou esse fato. Passado algum tempo, ele morreu. E morreu pelos exageros da carne, pelo fumar muito, por beber muito, pelas noites mal dormidas, enfim. E eis que ele se vê no plano espiritual sentindo todas as dores do seu desencarne dessa forma, sentindo todos os efeitos do cigarro, do álcool, tudo aquilo que ele estava carregando no corpo. Afinal de contas, ele só estava sem a matéria, mas ele estava ali do outro lado e ele estava sentindo absolutamente tudo. E ele ficou nesse sofrimento, sentindo todas essas dores e todos os resquícios dos exageros dele nesse planeta. E eis que de repente, como disse, depois de muito tempo de sofrimento, chega uma
uma equipe de socorristas, ou seja, uma equipe de mentores de luz, e o socorrem e o tiram de lá, desse vale dos suicidas. E aí, quando ele questiona, quando ele chega na colônia para receber todo o seu tratamento, chegam para ele e perguntam, né? Você sabe o porquê que você teve o merecimento de ser retirado de onde você estava, mesmo ainda não tendo superado todas as dores e nem tendo ressignificado tudo aquilo que você deveria aprender? Aí ele disse, com certeza deve ter sido a minha esposa e meus filhos que rezaram por mim. E foram eles, através da oração deles, que eu consegui sair de onde eu estava. E na verdade, os mentores olharam para ele e disseram, não. Quem fez com que você fosse socorrido foi aquela senhora que um dia você cuidou do marido dela, e o sentimento de gratidão foi tão intenso, e a partir daquele momento ela orou todos os dias por você, e foi assim que você conseguiu ser socorrido no Vale dos Suicidas. Então, o suicídio também tem esse viés, o não cuidado, o não cuidar-se da mente, o não cuidar-se do corpo físico, o não cuidar do espiritual. Por que a pessoa faz isso, Fátima? Eu não sei se você estava acompanhando a gente desde o começo, mas geralmente as pessoas que escolhem o suicídio, principalmente nesse caso que você falou que era da amiga da Bia, então era uma adolescente, está muito linkada a um sofrimento muito intenso e o não manejo desse sofrimento. Eu sempre falo que se deveria ensinar nas escolas, desde muito pequeno, as pessoas a darem nome para os sentimentos e a trabalhar os sentimentos para que isso acontecesse cada vez menos. Então, geralmente, os adolescentes cometem o suicídio porque eles não conseguem lidar com as emoções deles. E os adultos, na grande maioria das vezes, também pelo sofrimento intenso e pelas grandes frustrações. Gente, tá acabando o nosso tempo. Eu já falei 57 minutos, daqui a pouco a nossa live vai cair. Eu sei que tem muita coisa pra gente falar. Eu queria retomar um pouquinho desse tema de espiritualidade com vocês. Tô sentindo essa necessidade da gente falar um pouquinho, da gente interligar um pouquinho dessa questão da psicologia com a espiritualidade. Então nós vamos começar a cruzar mais esses temas. Eu espero que o meu recado tenha chego até você e, por favor, lembre-se que depressão não é frescura, que ansiedade não é controlável como as pessoas pensam e suicídio não é sinal de fraqueza. Tudo isso, na verdade, é uma dor muito intensa e é um pedido de ajuda. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Sábado nós temos o atendimento de Reiki à distância às 10 horas da manhã, com a leitura sim do Evangelho, comentando a respeito de várias coisas, falando da filosofia espiritualista, que é o que nós acreditamos, trazendo na verdade, fortalecendo essa fé, fortalecendo essa coragem. Então assim, gratidão a todos vocês, amo a cada um de vocês verdadeiramente, estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo, boa noite, até sábado, tá?